nós vamos ter o prazer hoje de receber aqui, para nos falar sobre trauma na mulher, o professor Francisco de Sales Collet e Silva, que é livre docente pelo Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina. Ele é médico assistente do Serviço de Emergência Cirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, onde é também chefe de plantão da equipe de sexta-feira no pronto-socorro de cirurgia. Mas uma outra característica do professor Francisco Collet é a peculiaridade dele, não só de simpatia, a simpatia é muito grande, mas também a competência dele no pronto-socorro aqui de cirurgia. O professor Edivaldo tem uma equipe muito forte lá, e uma das pessoas importantes é o professor Francisco Collet. E, além disso, é um amigo nosso, que eu posso dizer aqui, e eu tenho o privilégio de encontrá-lo também algumas vezes no supermercado. Encontro com ele no supermercado, fazendo compras, e às vezes o cartão meu não passa e ele está lá, e às vezes o dele não passa e o meu está lá também. É isso aí, professor. Então é isso. Esse é o professor Francisco Collet que vai nos falar. Tá bom. Prazer muito grande tê-lo aqui, viu? Obrigado, tá, professor. Para mim é um prazer, é muito importante estar aqui. Eu acho que compartilhar as experiências é importante, não só como compartilhar a experiência, como tentar incentivar para que ocorra mais interação entre as clínicas, porque, infelizmente, cada vez mais o atendimento passa a ser multidisciplinar. E se a gente não tiver um bom relacionamento multidisciplinar, a gente vai ter problema. Vou dar o exemplo, só para comentar isso, de ontem no Hospital do Jabaquara, foi solicitado uma endoscopia para uma gestante de 39 semanas que tinha engolido Gillette. 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 Aquela Gillette de barbear, ela engoliu a Gillette de barbear. E aí? Eu tenho endoscopia no hospital, eu pedi para vir a doente. Segundo a informação inicial, estava entalada no esôfago. Tá bom, tudo bem. Foi lá, não estava no estômago. Aí teve que ter toda a equipe do cirurgião, do ginecologista, do psiquiatra, do anestesista, do endoscopista, todos se conversarem para ver qual seria o melhor momento e o que fazer. Então eles optaram por fazer a cesárea na paciente, tirar a criança, fizeram a endoscopia depois e tiraram as giletes. Ainda sobrou uma gilete. Aí foi feita uma tomografia e provavelmente ia ter que tirar porque estava no meio do delgado. Então, se você não tem essa interação, eu não tenho como resolver o problema. Tem que todos estar envolvidos para poder resolver. Então, é muito importante isso. E é muito importante a gente começar a pensar nisso e começar a pensar. Eu sou supervisor também do programa de residência de cirurgia geral, que tem que ter interação entre todas as clínicas, porque não dá para imaginar que o cirurgião geral vai ter que dar plantão num hospital geral e não vai saber tratar um cisto roto, e não vai saber fazer um parto quando acontecer. Porque vai acontecer. Tá? Então, para mim, o importante perguntar é, o trauma é muito frequente? O custo e o resultado do atendimento traumatizado tem impacto social, econômico e social? No pronto-socorro, existe equipes suficientes para atender os doentes traumatizados? Esse é um problema. Por que eu falo isso? Porque na maioria dos pronto-socorros eu vou ter 3 cirurgiões, 2 cirurgiões, vou ter gineco, vou ter ortopedista, vou ter neurocirurgião, mas cada um é uma equipe. Só que a hora que chega um doente, o cirurgião sai para operar. Chegou o próximo doente, quem que vai atender? E o SAMU e o bombeiro não vai perguntar se tem médico suficiente, vai ter médico. E como eu já tive alguns problemas de ter que encontrar colega que teve que ir para a delegacia por omissão de socorro, porque ele falava assim, eu sou o clínico, só vou chamar o cirurgião está operando, não chama, e o bombeiro falou, o senhor está preso. Então, isso é importante lembrar, que todo mundo tem que saber, pelo menos começar, todo mundo que vai trabalhar em pronto-socorro, começar a entender como se atende um paciente traumatizado. Então, por isso, toda a equipe tem que estar treinada e tem que saber como iniciar o atendimento.
para evitar esse tipo de problema. A gente tem o seguinte, no mundo tem 4 milhões e 400, isso é a estatística da OMS, por ano de trauma. Corresponde a 8% de todas as mortes. As causas por acidente são 3 milhões. 1 milhão e 200 são de violência interpessoal, violência. A terceira causa de mortalidade na faixa etária é o quê? De adulto jovem. E a incidência de morte por trauma é maior nos países subdesenvolvidos ou nos países em desenvolvimento do que nos outros. Tá? Muito bem. Necessita atendimento médico, mais ou menos nos Estados Unidos, 50 milhões de pessoas por ano. 2,8 milhões são internadas, ou seja, metade são internados. E a mortalidade rural, quanto mais distante eu fico, ela aumenta. Então também, para médicos que vão para a região rural ou vão para o interior, eu preciso treinar ele para fazer tudo isso. O trauma representa uma doença de custo econômico muito alto. Tá? O impacto econômico nos Estados Unidos é 4,2 trilhões por ano. Tá? E esse custo ele aumenta à medida que o doente tem que ficar internado. Tá? Então, ele está não só associado ao trauma em si, o tratamento agudo do trauma, e sim ao tratamento ao longo prazo, que a gente às vezes acaba esquecendo, que é o que? A reabilitação desse paciente. Então, tem vários impactos econômicos que vão trazer e que vai ter impacto nas estruturas. E quanto menos desenvolvido é o país, maior é esse impacto. Porque eu vou tirar da família o que está acidentado e aquele que vai ter que cuidar do acidentado em casa. São duas pessoas que param de trabalhar. Trauma nas mulheres representam mais ou menos 35% a 45% dos traumas. E tem uma mortalidade menor que no sexo masculino, por incrível que pareça. Apesar que todo mundo hoje fica falando trauma na mulher, trauma na mulher, trauma na mulher, feminicídio, o índice não é tão grande. Eu fico muito mais preocupado com trauma infantil do que com trauma na mulher, vou ser bem claro. A criança não tem como se defender. O idoso também não tem como se defender muitas vezes. E a mulher tem como se defender. Tá? Acidentes de trânsito, as principais causas são acidentes de trânsito, principalmente nas mulheres jovens. Quedas, menor que 50 anos. Violência interpessoal, ela é menor que homens, mas ela mas tem uma proporção elevada em violência doméstica e sexual, que esse que é o maior impacto que tem. A queda da própria altura aos 65 anos. E queimadura. Nos Estados Unidos é muito comum queimadura, porque as casas dos Estados Unidos são de madeira. Então você pode ver que os centros de traumas americanos, a maior parte deles tem centros de queimado. Aqui tem mais ou menos na mulher as principais causas ao redor das idades, e a gente tem uma causa que é importante chamar a atenção, que é as gestantes. Tá? Ela representa uma população que a gente tem que saber tratar e tem que saber cuidar. Tá? A maior incidência das lesões nessas pacientes, para a gente da parte nas mulheres, são as lesões pélvicas e geniturinárias após trauma de alta energia, que é o que a gente recebe muito aqui no Hospital das Clínicas. A gente recebe muitos pacientes com trauma de grande energia, com grande destruição pélvica e de períneo. Ela tem uma maior vulnerabilidade sexual e trauma pélvico. Na gestante, a principal causa de morte não obstétrica é os acidentes. Aqui eu comparei, eu consegui, através do banco de dados dos últimos 2 anos, o número de traumas por faixa etária das mulheres que chegaram no Hospital das Clínicas. Então, tem um total de 298 casos que conseguiram ser registrados aqui nesses 2 anos. No Jabaquara, eu tenho 781 casos, que é um hospital um pouco maior. O nível de gravidade muda, mas mais ou menos isso. E observa que você vai observando uma incidência que vai aumentando também, tanto num quanto no outro, na medida que vai subindo a faixa etária. A enfermeira que me fez o levantamento no Jabaquara, que eu pedi, ela falou, é assustador ver a quantidade de queda nas mulheres, parece que elas foram empurradas. Na verdade, a gente fica velho, a gente perde força muscular, a gente cai. Tá? E cai mesmo, e não tem jeito. O mecanismo de trauma, a mesma coisa. Ó. A maior parte do mecanismo de trauma é queda. Tá? E depois vai seguindo pelos acidentes automobilísticos e atropelamento. Esses daqui são do Jabaquara e aqui é do Hospital das Clínicas. Tá? Vamos lá. Aqui já peguei, são coisas que eu consigo aqui mais no Hospital das Clínicas. A classificação de Glasgow, porque aqui a gente tem um banco de dados um pouco melhor, que eu tenho no Jabaquara. A quantidade de traumas considerado o trauma de crânio. Então você vai observar que a maioria é leve, mas eu tenho uma grande quantidade de pacientes com trauma grave aqui no Hospital das Clínicas, e compromete isso.
Mesma coisa, internação e o desfecho dos doentes, tá? Então, eu tenho, a maioria dos doentes eu tive 239 doentes que foram entubados, eu tenho 298 pacientes que foram internados e avaliados, e todas as principais manobras que foram feitas no atendimento inicial. As lesões por face do corpo aqui, tá? A gente vai observando aqui, cabeça sempre maior e as extremidades, depois vai descendo para o abdômen e tórax, tá? Então, trauma, quando a gente fala de trauma, a gente fala, o paciente trauma, a gente fala muito, era trauma na barriga, trauma no abdômen. Não é. A maior parte dos traumas é de crânio e de membros, tá? O número de óbitos que a gente teve aqui no HC, o desfecho, foram 55 que foram registrados. Da internação, nós tivemos 200 e que a gente não tem registro de óbito em 243 pacientes, ou seja, que tiveram alta de alguma maneira do hospital. Muito bem. Existe diferença ou prioridades no tratamento da mulher? Ou existe diferença no tratamento da gestante, no atendimento inicial do trauma? Essa é uma pergunta. Existe? Não. Eu tenho que tomar, na mulher, eu tenho que fazer a mesma coisa. Ela vai morrer quando chega acidentada? Não é porque ela é mulher, porque ela está sangrando. Porque ela tem uma ruptura de uma visceral que está contaminando. Então eu tenho que saber que as prioridades tanto faz de um gênero, de outro, ou do tamanho. Vamos pegar uma menina e uma mulher. É a mesma coisa, o tratamento é o mesmo. Existem algumas particularidades fisiológicas decorrentes do sexo, da idade, mas o atendimento é sempre semelhante. E na gestante, qual é a prioridade? É o nenê ou a mãe? É a mãe. Se eu trato bem a mãe, eu estou tratando bem o nenê. Se eu mato a mãe, eu mato o nenê junto. Então, a prioridade principal é a mãe. Tá? Então, tem que saber reanimar a mãe de maneira adequada. Muito bem, vamos lá. Pronto. Aqui está o protocolo que é seguido, que é o protocolo do ATLS. Tá? O protocolo novo do ATLS, ele colocou um X. Tinha o A, B, C, D, E, que é via aérea, ventilação, circulação, o D, que era estado neurológico, o segundo era expor o paciente. O X apareceu depois de Boston, que teve aquele evento lá da bomba que estourou na maratona de Boston, e percebeu que morria gente porque ninguém comprimiu as lesões de membro, não tratou as lesões de membro. Que aí voltou a colocar o chamado torniquete. Tá? Então o X apareceu e esse apareceu agora na nova versão da TLS, na 11ª versão. Mas, o que é? Avaliar e tratar simultaneamente todas as lesões. Avaliar o XABCD, que é a avaliação primária. Reavaliação contínua. Isso aqui é uma coisa que eu falo para todos os residentes. O que o médico não gosta de fazer? O que o médico não gosta de fazer? Oi? Preencher papel, muito bem. É um grande problema. Mas preencher o papel implica também que ele tem que saber o quê? Que ele tem que fazer o quê? Reavaliar o doente. Ninguém gosta de saber se o que eu fiz deu certo. E se está dando certo e continua dando certo. Chama-se reavaliação contínua do atendimento. Eu dei soro, eu quero saber daqui 10 minutos, 15 minutos, se aquele soro surtiu efeito, subiu a pressão ou não. Eu quero saber se eu apertei o sangramento, parou de sangrar. E eu tenho que fazer isso continuamente. Então, todas as minhas manobras têm que ter metas. Tá? Então, a avaliação contínua, a prioridade do X, que é controle das hemorragias sanguinantes, que são as externas, que são compressivas. Controle definitivo da hemorragia, que vai ser, eventualmente, ter que levar para um procedimento cirúrgico. E a prevenção da tríade letal, que é a hipotermia, a acidose metabólica e a coagulopatia. Isso aqui é a tabela do ATLS. Eu coloquei uma tabela, mais ou menos para todo mundo ter noção, de todos os pontos que tem em cada um, qual o objetivo, qual a avaliação e quais são as principais lesões. Eu não vou me estender aqui, senão a gente vai dar uma aula de ATLS, acho que não tem necessidade disso. Mas só para vocês terem noção, e tem uma sequência que a gente faz de atendimento. Será que isso é verdade? Então vamos lá. Isso aqui que nós recebemos essa semana. Uma mulher de 22 anos de idade, é um trauma moto versus carreta, a 40 minutos, seguida por um atropelamento com lesão em perna direita. Grande quantidade de sangue na cena.
comemorativo que ela tem. Ela é puérpera, faz 1 mês que ela deu à luz. E ela estava passeando de motocicleta. Certo? Então, vamos lá. Não, ela não estava com bebê ainda. Mas não se preocupe que... Tá? Aqui está, como ela estava na sessão. Tá? Frequência, pressão, tudo chegou. Aqui, o que os bombeiros fizeram? Entubaram. O que eles entubaram, hein? Aqui é engraçado, mas eles entubaram para poder transportar de helicóptero. Porque o nosso helicóptero que traz de resgate não dá para fazer nada no ar. Então tem que fazer intubação prévia para poder levar. Foi feito etomidato, ketamina, são sedantes, mobilização curativo. Bom, e transamin. Transamin habitualmente já faz parte do protocolo de quase todo atendimento de politrauma com sangramento. Tá? Hoje é 2 gramas na indução, antes era 1 grama, depois repetia 1 grama até 8 horas depois. Muito bem. Aqui, como ela estava na sala, tá? Então, e aqui que a gente descobriu que ela é puérpera. Será que tem importância para mim saber se ela é puérpera ou não é puérpera? É que para mim, na minha cabeça, tem, porque essa paciente vai ter complicação pós-operatória. E pode ter achado tomográfico compatível com líquido livre na cavidade, e a gente não ser nada da barriga, não ser trauma abdominal, que não era, e ser relacionada ao procedimento ginecológico que ela teve, obstétrico. Deixa eu colocar aqui que vai aparecer. Então está aqui a paciente. Ó. Aqui observem que ela está sendo atendida. Eu tenho uma pessoa na cabeça, 2 pessoas do lado, a enfermeira pegando o acesso venoso. O atendimento é simultâneo. Eu estou fazendo todas as coisas. Estou monitorizando, eu estou checando a via aérea, eu estou checando a ventilação, eu estou providenciando acesso venoso, eu estou providenciando a identificação se tem algum foco de sangramento, por isso que tem um ultrassom lá, se tem algum foco de sangramento intraabdominal dessa paciente, e vou cuidar do ferimento que ela tem aqui. Esse ferimento é um ferimento que estava sangrando, nesse momento ela estava mais em potência, ele não estava sangrando ativamente, mas o tratamento para isso inicialmente é fazer uma compressão e fazer um curativo, que é o que está sendo feito. Aí vai ser examinada a paciente toda, quando feita a imobilização, e vai ser levada para fazer a tomografia. Aqui, só por curiosidade, a gente pede a gasometria dela. Olha a gasometria da paciente, que só tinha uma lesão, na verdade só tinha lesão de membro, e ela sangrou. Ela tem uma acidose, principalmente até com consumo de bicarbonato, ela tem um lactato que já está elevado. Nosso lactato vai até 4, se eu não estou enganado. Aí o útero aumentado, pelve líquida, e aí a fratura de perna dela, que foi tratado para fazer. Aí ela vai ser seguida agora por um ortopedista, tá? E o ortopedista vai se esquecer que ela está amamentando, né? E vai deixar aquele peito ficar grande. E aí vai dar uma mastite. E eu vou ter um problema, porque ela vai começar a fazer febre, ele vai achar que é infecção da perna, ele vai ficar olhando a perna e esqueceu de olhar a mama dela. Então o ortopedista também tem que aprender a saber alguma coisa de ginecologia para saber o que acontece nessa fase. É isso que é importante. Todas as fases são importantes por causa disso. Só porque aqui eu coloquei as principais lesões do ABCD, que é obstrução, pneumotórax, pneumotórax aberto, hemotórax maciço, tórax instável, tamponamento cardíaco, hemorragia sanguinante e lesão cerebral associada com hipóxia ou hipotensão. Que um dos grandes problemas que a gente tem é quando a gente não reanima de maneira adequada e ele faz o quê? Uma sequela neurológica por causa disso. Primeiro caso. Agora eu posso pedir que vocês podem até participar da reunião de uma maneira mais efetiva. E vamos lá. Eu tenho uma paciente grávida de 16 semanas. Durante uma discussão com o vizinho, ela foi agredida com uma faca. O ferimento de faca é do tórax do lado esquerdo. Esquerdo, aqui, ó. Vocês vão ver, calma. Frequência respiratória dela, murmúrio, ela está chocada. Estava sangrando no local. Eles deram soro, começaram solução, até solução hipertônica na época. Glasgow dela estava 15, apesar do choque. E ela tinha um ferimento no segundo espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, aqui em cima. Tá? De 6 centímetros. Foi imobilizada, curativo, e demorou mais ou menos 40 minutos para chegar. Ela veio de helicóptero. Ela chega aqui para a gente com uma frequência, saturação, ferimento no tórax. Eles colocaram um curativo, eu não sei se vocês sabem o que é curativo, de 3 pontos, na verdade é um plástico que você coloca, você fixa ele e deixa um ponto aberto. Então,
À medida que você respira, sai e o plástico fecha. Tá? Eles colocaram murmúrio vesicular, pressão, agora ela estava hipertensa. Eles deram tanta coisa para ela que ela subiu a pressão, que não é muito indicado em ferimentos penetrantes, tá? Porque você pode aumentar o sangramento. Aí, o Glasgow dela estava com ferida facada. Avaliação fetal, ela tem útero tocável, a 2 centímetros da cicatriz umbilical, ecografia, batimentos cardíacos presentes. Então, agora ela não está mais chocada. E agora? O que eu faço? Vamos ver. Está aí a doente. Acho que dá para correr aqui. Pode correr, esse filme é curtinho. Então, aqui está a doente. Aqui está o ferimento, está o corte. Ela está consciente, vocês podem perceber que ela está consciente. Murmúrio vesicular está presente, o atendimento continua sempre semelhante, oferecer oxigênio, e o ferimento aqui nessa região. Ele sangrou bem. Olha lá o ferimento. E agora? Aí, raio-x, tem um alargamento. Olha, o coração dela como está aumentado de tamanho, alargado, retificação do tronco da artéria pulmonar. Então, aqui foi feito um FAST. O FAST mostrou uma presença de líquido entre o externo e o coração. E não sabe se tem nada no coração. Então, você tem um ferimento segundo espaço intercostal na linha de Zidler, certo? Não, tá? É a área de Zidler, com uma mulher grávida de 16 semanas, e eu quero saber o que a gente vai fazer. Não é o pericárdio. Eu posso fazer uma tomografia nessa paciente? Eu devo fazer? Ou eu posso pôr essa paciente, que ela chegou chocada, tem sinal de sangramento, tem um sinal de sangue na frente do coração, eu posso levar essa paciente para uma toracotomia para controlar sangramento, ou posso fazer algum exame para ver o que está sangrando? Dreno, o tórax não tem nada. O murmúrio está presente, simétrico, não tem razão nenhuma para drenar. E o raio de tórax não tem derrame. Entrou para o mediastino. Esse é um caso legal, é bem legal. Foi aí que eu aprendi que eu posso fazer tomografia nessa fase da gravidez. Estava o Valdemir, que era o diretor executivo do HC na época, ele passou lá, Valdemir, eu perguntei, posso fazer? Ele falou, olha, não tem problema nenhum, a radiação que ela vai tomar é a mesma coisa se ela fizesse para fazer o enxoval em Orlando. Mais ou menos foi essa a resposta que ele deu. E a gente aproveitou e fez a tomografia. Que é um dos grandes segredos que a gente tem para fazer isso. Ela foi feita a tomografia. Eu vou mostrar aqui. Ela tem um grande, ó, tá vendo o hematoma que ela tem aqui na frente da pré-retroesternal? Ó, ela está comprimindo. Esse hematoma, ele comprime o coração para trás. Ele vai causar um grau de obstrução. Então, à medida que eu vou descendo aqui, olha o tamanho. E se vocês forem observar, vai aparecer um blush na artéria mamária esquerda. Aqui, ó, tem um blush aqui. E tem pontos de sangramento ativo aqui dentro. E aparentemente não tem ferimento em nenhuma câmara cardíaca. Ó, tá vendo? Olha que bonito. Fez um sanduíche de coração. E o que eu faço com essa doente? Não, mas está sangrando da mamária. Embolizar, mas aí eu vou pôr mais radiação também. É a vida. Eu também acho. Mas de qualquer maneira, tá aqui, dá para ver bonitinha a reconstrução. Olha o tamanho, olha o blush. Tá? Aqui, se quiser, dá para ver melhor. Tá? Dá para ver bem o blush, ó, tá vendo o sangramento? A reconstrução. Aí, o que eu optei por fazer nessa paciente? Eu levei essa paciente para o centro cirúrgico. Eu fiz uma incisão paraesternal, pequenininha, do lado. Achei a costela, achei a mamária próxima do externo. Eu liguei a mamária. Aí. Liguei a mamária. Aí acabei, ó. Tenho que tirar um pedacinho da costela para poder facilitar, porque a mamária é grudada nessa região. Eu liguei a mamária. Olha, tá aqui bonitinho, aqui foi ligado. Aqui está o pericárdio. Eu coloquei um dreno retroesternal e fechei a paciente, olha. Aqui, ó. Só passei por baixo, ó, passei um dreno, coloquei um dreno no mediastino
e drenei o mediastino de maneira. Essa paciente teve alta, muito bem, obrigado. O bebê nasceu uns 4 meses depois, parto normal, sem nenhuma intercorrência. Normal. Olha lá. Então, isso chama a atenção para a gente poder ter interação, de saber quando eu posso, porque existe um mito muito grande de se fazer exame radiológico numa gestante, existe mito radiológico de eu fazer cirurgia numa gestante e de eu dar o tratamento que pode ser dado. Então, a gente tem que saber escolher a melhor maneira e o melhor tipo de tratamento para dar. Muito bem, vamos lá? Então, o segundo caso, esse é mais triste. Eu vou ser triste porque é um caso que deixou a todos nós muito chateados. Essa paciente é uma gestante de 37 semanas e ela foi atropelada por ônibus. Ela era pós-Covid, ela tinha tomado a vacina, ela desceu do ônibus e passou pela frente. E o ônibus não viu e passou por cima dela. Tá? E comprimiu. Aqui que são as coisas que começam a me deixar mais preocupado. Então ela tem uma frequência respiratória, foi sedada, murmuração presente, pressão, ela tem uma frequência cardíaca elevada, uma pressão sistólica já está caindo, Glasgow de 3, sangramento ativo por grandes feridas pélvicas e perineais. Eu vou mostrar para vocês, estava imobilizado em prancha rígida, um curativo. Pré-hospitalar foi de 36 minutos. Ela chegou aqui, ela já estava, a pressão já tinha caído mais, Glasgow estava mais e ela tinha ausência. Foi avaliado o feto na hora, o feto não tinha movimento, não tinha pressão, não tinha nada, e a ultrassonografia fetal mostrava ausência de batimento. Muito bem, deixa eu só. Então está aqui a paciente, chegando na sala, e aí a gente não sabia muito o que ia acontecer. Aqui ela está fechada a bacia, a pelve, que é uma das maneiras que você tem de tratar o sangramento. Olha a região genital dela, como está destruída, a região perineal dela, tá? E quando você olha aqui embaixo, você via, por baixo você via o feto, você via tudo, e não conseguia fazer nada. Certo? É. Tá? Então, dá para observar que nessa situação, em geral a gente faz tamponamento da sangrando e subiu com essa doente para o centro cirúrgico. Eu fazer cesárea para ela, aqui, os dados dela são evidentes, a gasometria dela é de um choque grave. Tá? Aqui a gente levou ela para a sala e foi feito o procedimento. Eu vou deixar correr um pouquinho, porque é bem... Aí você vai observar, aqui dá para observar melhor as lesões perineais, tá? Que ela tem. Tá? É uma laceração imensa do períneo. Uma das coisas que acontece no atropelamento, que além da lesão da abertura dos ferimentos, existe um descolante de grande parte do tecido celular subcutâneo da aponeurose, que faz pertuitos que vão agravar a situação. Tá? E aqui a gente acabou abrindo uma laparô, tamponou embaixo, uma laparô, e acabou fazendo o quê? Aí acabou tirando, porque o útero estava solto, praticamente solto da vagina, acabou tirando o útero com a criança tudo dentro, porque não tinha como fazer, tá? E conseguiu, tirando aqui aí, acabou achando todas as estruturas. Ela tinha uma laceração total da bexiga, uma laceração de desinserção do ureter, uma desinserção de toda a região e todo o ferimento pélvico nessa região. Aqui foi tamponado, tá? Aqui foi só a identificação das estruturas. A gente teve que achar o ureter, colocar duplo J, fechar a bexiga que estava existente, que sobrou dela, fechar a vagina que tinha sobrado e toda a região perineal destruída. Nessa fase ainda não foi feita a colostomia, tá? Foi fechado aí colocando duplo J, tá? E foi fechado a parte perineal. Essa paciente, ela observa a melhora com a manobra que a gente fez, com a maneira que foi uma cirurgia de controle de dano, basicamente, tá? A gente conseguiu fazer o quê? O pH dela melhorou durante a cirurgia, o base-SS melhorou, o lactato caiu e a gente conseguiu reanimar essa paciente de uma maneira efetiva. Aqui estão as imagens dela, a fratura pélvica tamponada, a fratura pélvica fixada, ela tinha uma fratura de fêmur.
Aqui no segundo 48 horas, revisão da peritoneostomia, você observa que o tecido, como os grandes problemas desses ferimentos, que a gente não deve suturar a pele, essas coisas, fechar, reconstruir nessa fase absolutamente nada, porque isso que o professor Daria já tinha mostrado para a gente desde 1980, que quando a gente sutura e fecha, a gente aumenta a chance de ter uma mortalidade de 70%, porque isso infecta rapidamente. Aqui está fixada a bacia, aqui você observa que a área pélvica dela, o períneo dela estava bastante destruído, e aqui você vai observando o que sobrou dela, a bexiga está aqui, o que sobrou nessa região. Tá? E a gente vai, na medida que vai passando, você vai tentando aproximar os tecidos. Aqui a paciente, no 5º dia pós-operatório, você observa o curativo com peritoneostomia, todas as coisas, você já observa que a área de necrose ou de isquemia dos tecidos já é importante, vai ter que fazer debridamento, e aí para frente a gente vai ter que chamar a cirurgia plástica, eventualmente para ajudar na rotação de retalho e coisas desse tipo. Mas observe que isso aqui é aberto. E tinha contaminação. Fezes, mesmo que você lave a parte distal, põe a colostomia, muitas vezes tem contaminação, e isso acaba agravando essa situação desse doente. Tá? Muito bem. Aqui, a revisão da peritoneostomia, com o 15º dia, esse paciente sobreviveu até o 15º dia, isso como conseguiu sobrar o períneo. Você observa que parte genital praticamente não existe mais, ela perdeu isso. A parte anal também está destruída, e eu tenho esse tipo de reconstrução que está com curativo a vácuo fazendo. Essa paciente, infelizmente, ela entrou em sepsis e acabou falecendo a partir do 21º dia. Tá? Mas todo o procedimento que fez, toda a cirurgia que foi feita no intuito do quê? De conseguir dar chance para ela poder ter uma oportunidade de sobreviver. Tá? Então, toda essa cirurgia é assim que acontece. E isso é uma coisa que aqui no HC, esse tipo de trauma é bastante frequente. Então, vamos continuar. Agora, vamos lá. Agora talvez tenha alguma coisa um pouco mais ginecológica, mas é também tão grave quanto. Eu tenho uma paciente que ela é uma queda de moto. Motocicleta, para mim, é o equipamento de transporte que eu não recomendo para ninguém, tá? Não recomendo para ninguém, porque as lesões que a gente pega são extremamente graves. Então, essa paciente, ela tem um acidente de moto, ela chegou para a gente, trazida pelo resgate, aqui ela está observando, você observa, olha, o descolante da pele subcutânea que desce pela raiz da coxa, e a região genital. Você observa um ferimento na região, o ânus está aqui do lado direito, tá? O ânus está para cá, à esquerda, desculpe, e dentro da vagina sai sangue dentro da vagina. Aí a gente não sabe se esse sangue vem do útero ou se esse sangue vem do períneo. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que fazer um exame ginecológico, vai ter que colocar um espéculo para localizar essa lesão. Colocado o espéculo, a gente vai observar que ela tem um ferimento na parede lateral direita da vagina, extenso, que fazia comunicação com a lesão de períneo, de pelve dela. Por lá estava sangrando. Então, o tratamento que a gente fez aqui foi com o espéculo, a gente conseguiu, achou o ferimento, a gente suturou o ferimento por dentro da vagina, tentando isolar a parte do sangramento para a vagina, para evitar de ficar escorrendo por lá, e fez o tamponamento da parte posterior da pelve, que descia inclusive para a coxa. Tá certo? Entra tudo, é um descolante, professor, assustador. Tá? E eu diria que os ferimentos de atropelamento, eles têm uma característica hoje diferente do que a gente via anteriormente. Porque ele, além disso, ele causa esmagamento da musculatura, ele causa descolamento da pele subcutânea, que ele arranca a pele subcutânea, que isso vai necrosar, porque a irrigação da pele subcutânea, ela vem por perfurantes, e isso vai causar uma lesão mais grave no decorrer do tempo, e muitas vezes acaba indo para amputação. Tá? Aqui foi feito o curativo, tamponou, e ela foi feito vários curativos para tentar reconstruir. Numa fase inicial, eu não preciso colocar uma colostomia nessa paciente, eu posso colocar num segundo tempo. Antigamente a gente colocava no primeiro tempo, mas quanto mais tempo eu deixar esse paciente na sala cirúrgica, eu agravo o paciente, trazendo grandes problemas para o paciente.
Então, o trauma pélvico perineal não é não obstétrico em mulheres, ele é raro, tem uma alta gravidade, frequentemente está associado a fraturas pélvicas abertas, as lesões urogenitais são frequentes nessa situação, lesões vaginais, lesões ananterretais e a destruição de partes moles, que para mim é bastante importante a gente perceber isso. Muito bem. O diagnóstico exige o quê? Exige que eu olhe a região do períneo, né? Então, para mim, eu tenho que ver o sangramento introito, hematoma vulvar, laceração perineal, hematura e retenção urinária, feridas próximas ao ânus e investigação das lesões profundas. O exame ginecológico e a avaliação retal é importante, ou seja, eu preciso que o meu residente, e que eventualmente chamando um residente da gineco, ele esteja apto a examinar isso e ajudar a fazer esse diagnóstico e a ver as lesões. Porque precisa examinar. Não vai ter exame tomográfico que vai me mostrar essas lesões. Eu preciso que as pessoas saibam fazer isso de maneira adequada. E depois, nada mais, que eu vou precisar de tomografia, vou precisar de cistografia, vou precisar de cistoscopia e assim por diante. Tratamento. Qual é o tratamento inicial? É priorizar o controle de sangramento e, eventualmente, o controle de infecção. Tá? A estabilização pélvica ela é importante porque, com medida que eu estabilizo a pelve, eu diminuo a quantidade de sangramento pélvico. Isso diminui o sangramento. O grande problema é quando o ferimento é aberto, que eu tenho que tamponar por baixo, porque eu não consigo ter uma contenção disso. Antibiótico terapia, debridamento, contaminação, reconstrução por etapas, não é reconstrução num tempo só. Então eu vou fazendo isso gradativamente. A derivação fecal, ela deve ser seletiva, principalmente nos casos que tem lesão retal, destruição de períneos extensos ou feridas posteriores com alto risco de contaminação. Então, antigamente você pegava e fazia direto a colostomia. Hoje se discute até se vale a pena eu fazer a colostomia e lavar o conteúdo distal. Por quê? Porque às vezes eu estou lavando o conteúdo distal, eu não estou conseguindo tirar tudo e eu estou jogando o conteúdo para a ferida. Então, nem sempre isso está sendo discutido. Mesma coisa de colocação de dreno e outras coisas. Aqui tem um algoritmo, que basicamente é aquilo que eu falei. Primeira parte é tratamento, controlar sangramento, parar de sangrar. E a segunda parte é fazer o tratamento específico por áreas. E uma coisa que muitas vezes acontece quando a gente trabalha com trauma, o que é? Eu começo o atendimento, eu sou obrigado a saber estruturar uma bexiga, sou obrigado a saber passar um duplo J, sou obrigado a saber eventualmente fazer uma amputação. Sou obrigado, às vezes, a fazer uma esterectomia parcial. Mas no tempo seguinte, eu preciso chamar o especialista para ele compartilhar comigo. E nem sempre eu tenho essa boa vontade. Você que fez. Não vou dizer o outro, que vem na sequência. Certo? Você que fez. Não tem nada a ver com isso. Esse é o conceito que eu tenho aqui da ortopedia daqui, muitas vezes. O cara chega, você faz a amputação, porque o cara está sangrando, está perdendo, aí depois, precisa regularizar o corpo. Você não chamou a gente. Então, às vezes eu tenho esse tipo de coisa. Então, isso nós temos que começar a ter um relacionamento multidisciplinar, muito mais adequado, e que assim, o doente é de todos. O doente não é do médico que operou, e sim da instituição. Aqui, vamos lá, temos mais um caso. Agora, tem mais 2 casos. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui, ó, para vocês verem como é bonito lá em cima, para ver quando a gente recebe os doentes, e nem sempre o presente que vem do céu, da beleza do céu, é o presente que vem do doente. Certo? Então aqui nós temos o helicóptero chegando, lá no heliponto. Tá? Chegou a paciente. É um trauma pélvico, um atropelamento. Ela está com uma cinta, a gente sempre coloca essa cinta, porque fecha a pelve, você diminui o espaço e contém o sangramento. Ela tem uma laceração, ó. A gente pensa que é só a laceração, é só aí, né? Tá? Tá certo? Aqui, se vocês observarem, nós estamos tendo, olha aqui, tem uma coisa engraçada que saindo aqui embaixo, ó. Parece uma mangueira está saindo aqui embaixo, né? Ela eviscerou pela pelve. Tá? Então, o trauma foi tão intenso, o atropelamento que ela teve foi tão intenso que ela eviscerou pela pelve. Tá? Então aqui você começa tamponando, recolocando as coisas, ela tem uma laceração do reto, da vagina, da bexiga, tudo isso. Você começa aí, você tem que controlar o sangramento que está. Essa paciente nem passa pela sala, desce para o pronto-socorro. Essa paciente vai direto para o centro cirúrgico. Tá?
E aí você vai fazer o quê? O controle de sangramento. Aí, o controle mesmo, que estava sangrando ativamente, certo? Tinha lesão do reto que estava sangrando ativamente, e foi reposto, tentado fazer a maior parte da reposição volêmica para essa paciente, ressecou e grampeou, simplesmente, você não vai fazer nenhuma anastomose, simplesmente você vai grampear as lesões de intestino, deixa lá fechadinho. Se não tiver grampeador, você amarra, pega o fio e amarra, tá? E deixa lá dentro e espera. Essa doente, durante a cirurgia, ela começou a ter mais complicação, tá? Deixa eu ir aqui mais para frente. Você observa aqui, ó, a vagina está destruída, você vê o colo uterino, vê o pedaço da bexiga e não vê mais nada, tá? Aqui vai achar a uretra, então você vê a vagina aqui embaixo, vou tentar achar a uretra, vou enfiar compressa para tentar parar o sangramento, você vê a dificuldade que é para localizar numa destruição total os elementos que tem. E ela começou a ter uma parada cardíaca, a gente teve que fazer uma toracotomia de reanimação e ela acabou falecendo. Tá certo? Então, observa a intensidade e o controle dos traumas. Então, o grande problema agora é assim, o desfecho, tá? Não é o sucesso terapêutico, não é apenas a sobrevida, tá? O desfecho inicial é a minha sobrevida do doente, mas não é o que interessa totalmente. Eu tenho, até o fechamento, fechou a ferida, doentes, muitos desses que eu mostrei, muitos acabam tendo problema, alguns faleceram, alguns sobreviveram, mas eu vou ter o quê? Fechamento da ferida, vou ter o fechamento dos ossos. Será que isso é suficiente? Não tem mais lesão, porque a gente não está vendo? Tem a continência urinária, você tem a continência fecal, a função sexual, a dor pélvica, a imagem corporal desse doente, a saúde mental desse doente, umas coisas que a gente não vê, que é a fertilidade, algumas vão querer ter neném e não vão poder ter, a autonomia, muitas vezes perde a autonomia e a qualidade de vida é bastante restrita. Então, um dos grandes problemas que a gente tem quando tem trauma e vê essas lesões. Então, aqui, o sucesso do tratamento, ele é multidisciplinar, tá? Requer que todos os membros da equipe conheçam as etapas do atendimento e o melhor método do tratamento é a prevenção. O trauma é a prevenção, não é o tratamento que a gente faz no hospital. A gente está quebrando um galho, tá? Eu acho que a gente precisa começar a investir mais em campanhas de prevenção para poder ter uma melhoria. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Parabéns, professor Francisco Collet, pela excelente apresentação, muito ilustrativa e mostrando realmente a importância da conexão entre os diferentes especialistas e profissionais de saúde, né? Sim. Extremamente importante a sua apresentação. Agora, são casos tristes, né? Mas realmente é isso mesmo. Professor Jesus. Gostou? Eu falei que era o que tinha que fazer. Professor Francisco, para a gente assistir sua aula, a gente precisa ter um preparo, né? Eu avisei. Eu fui plantonista do PS do HC durante alguns anos. O Carlos Diego era minha parceiro nessa tarefa. E num tempo que o pronto-socorro era porta aberta. E eu convivi lá com o professor Dário Birolini, o professor Roberto Morimoto, que eram os heróis dessas batalhas. Vi muitos casos parecidos com esse e eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que talvez a gente tenha que pensar. Isso é uma medicina de guerra. E eu confesso que muitas vezes eu demorei algumas semanas para me recuperar do caso que eu vi. Isso, acordava de noite, pensava naquilo. Então a minha pergunta é, qual é o impacto que o senhor vê hoje na equipe que presta esse tipo de atendimento e que a gente, 30 anos depois,
que a gente tem que colocar mais um item nesse plano de cuidados aqui, que é o cuidado de quem cuida. Concordo plenamente. Um dos grandes problemas que a gente tem é a existência de residentes quando começam, pelo menos, pessoalmente, esse estágio com isso. Eu acho que precisaria ter um apoio emocional para... Eu acho que isso deveria começar desde a faculdade. O aluno da faculdade ele deveria começar a ter uma instrução sobre como conviver com a morte, como conviver com o sofrimento e como conduzir essas coisas. E como entender para fazer isso. Não é muito fácil. E eu vou dizer, isso também depende da característica de cada um. Tá? Porque eu consigo fazer uma série de coisas. Eu tenho residente que não consegue. Sim. Na época que eu dava aula, no terceiro ano, que a gente dava aula de infecção e cirurgia, os residentes, para os alunos do terceiro ano da faculdade de medicina, a hora que você abria o curativo, uma deiscência, ele desmaiava. Eu tinha sempre, sistematicamente, 1 ou 2 que desmaiavam. Então, eu acho que a gente, dentro da própria formação, a gente precisa preparar os alunos para isso. Porque, dependendo de onde passa, aqui eu vejo isso. Na época do professor Dário, naquela época, a gente tinha uma grande coisa que era vantagem, porta aberta, e chegava 3 doentes desse, e chegava a 100 doentes que eu operava o trauma, e o doente ia embora para casa. Hoje, 90% que chega aqui é desse jeito, que vem aqui no HC. Então, eu não tenho a mesma coisa. A minha dúvida é assim, como é que eu faço para um residente ter a aderência, achar que o trauma não é o que mata 100%, eu vou ter 10% que vai chegar a isso, mas os outros 90%, os doentes vão sair muito bem, obrigado. Então, a gente precisa incentivar que primeiro tenha um preparo do aluno desde que começa na faculdade para isso. O residente, eu acho que também tem que ter esse preparo, e a gente tem que ter a noção de o que fazer para poder ajudar eles a melhorar isso. E tem que estar junto. E outra coisa que é importante, quantos de nós estão juntos no atendimento com o residente? Tem lugar que eu tenho, o assistente está à distância, até no pronto-socorro. E tem que estar junto, porque se estando junto, você consegue participar e dar as opiniões e dar a diretriz. Senão você não está. Então, outro problema nosso, às vezes, é a presença da gente dentro do atendimento. Se a gente estiver dentro do atendimento, a gente consegue minimizar algumas coisas. Mas eu sei que o impacto é grande, muito grande. Mas eu vejo de uma outra maneira. Eu, por exemplo, levo todos os residentes e vai os internos quinta-feira fazer dissecção para mostrar como é que faz o acesso venoso. Vai só os internos que querem fazer cirurgia? Só por curiosidade. Espero que não. Não. Espero que outras pessoas. Semana passada, o interno que estava mais interessado é o que falou, eu vou fazer psiquiatria. Ah. Não, ele não é. Na verdade, ele era o mais interessado em conhecer as coisas. Então, também está no empenho da gente mostrar que aquilo que a gente faz, que a gente gosta de fazer, e ele vai investir, ele vai atrás da gente. Então, eu acho que tudo esse é o primeiro exemplo. Segundo, eu acho que precisa ter apoio psicológico, precisa ter apoio emocional e precisa estar presente. Eu acho que 90% é isso, e desde o início da faculdade. Professor Francisco, a gente tem visto aqui, mesmo o perfil dos alunos está mudando não contínuo, né? Uhum. É diferente hoje de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Outra coisa, nós tivemos esse ano um residente que desistiu, porque não era o que... Isso, coisas mais simples, hein? E a presença, eu acho que isso é importante. Realmente, no pronto-socorro, o nosso coordenador do pronto-socorro é o professor Eduardo Mota, que sempre ele está presente. Direto. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem também. Mas o perfil está mudando muito. Está mudando. Muito. Carlos Diego. Professor Collet, é uma grande satisfação vê-lo aqui, vê-lo ensinar-nos as coisas muitas vezes grandiosas, porque Vossa Senhoria tenha passado, mas eu agradeço pela sua sinceridade, pela sua abertura, e para tentar, talvez,
resolver alguma coisa, porque nossa sociedade está se transformando em uma sociedade muitíssimo violenta. O doutor Jesus, meu parceiro de PS, realmente presenciou muitas coisas muito importantes. O PS, naquela época, o Precórdio era tudo numa única avenida, né? Então nós estávamos lado a lado. Hoje, infelizmente, não é bem assim. Mas, em 95, eu fiz uma visita ao IML e fiquei de cabelo em pé. Um local em que havia sexologia forense, com 4 meninas que tinham sido vítimas de violência sexual, estupro, aguardando para ser examinadas, para fazer o exame de corpo de delito. E daí elas seriam mandadas embora. E essa foi a maior força que eu tive de desenvolver um grupo, primeiro na Faculdade de Saúde Pública, mas por que lá? Porque lá era a porta exatamente na saída do IML. E posteriormente aqui no HC, e nós aqui na Gineco, estamos revendo tudo com o professor José Maria também, para fazer algumas adequações. A violência de hoje, ela não é da parte genital, não é tão catastrófica, mas ela existe associada a doenças que nós nem tínhamos consciência. O fato de pegar a pelve, né, você tem a fratura dos membros, os membros da perna, né, para cima e para baixo, faz com que a ráfia mediana perineal se esgarce, não é? E você tem uma exposição completa daquilo que está lá dentro. Eu nunca vou me esquecer da nossa época, uma menina muito jovem, acho que uns 12, 13 anos, que também andava de moto, e eu concordo plenamente com o que você disse sobre a moto é uma morte anunciada, e ela caiu da moto e foi atropelada. E teve uma lesão das ilíacas, né, que houve um sangramento absurdo, não parava de forma alguma. Bom, eu me coloco como um ginecologista que tenho boa vontade, eu tenho já idade, né, mais velho que você, mas que eu tenho vontade e disposição de que quando for chamado, a qualquer dia, a qualquer hora, posso até não poder ir, mas eu gostaria de ser chamado pela vossa equipe para poder dar a nossa colaboração. O senhor tinha dito que talvez fosse deixar todo mundo constrangido. Eu achei que era exagero, mas assim mesmo, eu comprei uma caixinha de maracujina e vou pedir autorização. Você já tomou um? Não, mas eu vou tomar, eu já tomei e vou passar aos colegas. Eu quero um daqui a pouquinho. Eu vou passar aos colegas para que possam. Eu já cortei um a um. Mais uma vez, muito obrigado, foi excelente a sua apresentação. Obrigado. E continue maravilhoso como é. Obrigado, Diego. Eu só vou falar para o Diego que assim, a gente tem pouca coisa que a gente pega de violência sexual, né? Mas eu tive um caso que eu não achei, eu queria ter colocado, mas eu não achei, que é uma história que para mim foi uma história extremamente complicada, porque eu estava no plantão, o ginecologista me chamou para avaliar uma paciente, uma menina de 15 anos, que estava com um ferimento estranho na região vaginal. O ferimento estranho na região vaginal, você entrava pelo ânus, passava o esfíncter e você entrava do ânus para dentro da vagina, num corte mais ou menos de uma laceração de uns 5 a 6 centímetros, pegando a vagina e o reto. E aí a história para a gente, para conseguir entender isso, ninguém estava entendendo. Como é que ela conseguiu explodir essa região? Ela estava, segundo conta, se divertindo com o namorado e aconteceu alguma coisa que eu não entendi e veio para cá. Então, como lidar com essa situação? Esse é um grande problema para a gente. É a laceração do fundo de saco vaginal? Não. Laceração da parede posterior da vagina e a parede anterior do reto. Fez uma cloaca quase. O que aconteceu? Né? Tá certo? Então, assim, e como é que você vai tratar? Você tem aí que você está vendo. O grande problema é como eu vou tratar essa menina. Porque um ferimento desse, numa situação de periferia, eu vou por uma colostomia, eu não vou simplesmente só suturar. Poderia, numa situação mais eletiva, até só fazer a sutura. Mas numa situação eu vou por uma colostomia, porque eu não sei como ela vai evoluir, não sei se ela vai ter segmento, que esse é outro problema.
Como é que eu vou lidar com ela, com o namorado e com o pai? Então, essa situação, quando a gente pega essa situação, é uma situação que a gente não está preparado também para lidar. Isso precisa ter uma melhoria no nosso relacionamento, tanto da parte ginecológica como da parte do cirurgião que vai acabar atendendo esses doentes, ou até do clínico que vai atender, porque hoje nós temos um grupo chamado médico emergencista, tá? Que eles vão acabar substituindo a maioria dos portas de pronto-socorro, vão mesmo, e vão chamar o pessoal à distância. Eles precisam saber como lidar com isso. Porque uma desinformação, o pai pode matar o namorado da menina. Uma desinformação, o menino pode começar a bater na menina. E viram um pampeiro dentro de um pronto-socorro. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes. Graças a Deus eu vejo pouco, mas são muito complicadas e a parte do tratamento em si, técnico, é muito fácil. A parte do tratamento emocional e de relacionamento entre a equipe e as pessoas é bastante complicado. Sim, sim. Deixa eu ver. Professor Laudelino, gostaria de ouvir suas considerações, professor Laudelino, que acompanha há muito tempo essa clínica, desde tempos idos, e nós tivemos aqui o professor Sérgio Peixoto, que foi durante muito tempo coordenador, o chefe do pronto-socorro, e o professor Laudelino, que também liderou durante muitos anos aqui. Professor, por favor. Bom dia, professor Baracá. Realmente eu comecei minha vida na ginecologia no pronto-socorro, em 1967, e era contemporâneo do professor Dário Birulini, ele na cirurgia, e eu, sábado, 24 horas de plantão no PSO. E como já vários colegas relataram, esses casos de traumas ficam realmente na memória da gente até hoje. E naquela época, 1968, uma colisão na Teodoro com a Pedroso de Moraes, não havia semáforo naquela época. Uma enfermeira da ortopedia, ao final da gestação, foi atirada fora de um Fusca, caiu no asfalto e foi feito um peeling na barriga, na face lateral do abdômen e no braço, fratura de braço, fratura de fêmur. Mas o que eu queria relatar é que a gestação continuou perfeitamente bem, para relatar também que a gestação é uma embalagem muito boa e protegeu muito bem o feto. Ela foi até o final da gestação sem problema nenhum. Um final feliz, até que enfim. Só isso. Obrigado, professor Laudelino. O professor Nilson quer fazer o José Maria? Pois não. Então tá bom, é que o senhor despertou, ainda bem. Francisco, Oi, meus parabéns pela sua exposição, porque é tão gostoso nós que somos de uma velha guarda escutar isso. Eu queria a sua opinião e também um depoimento. Aonde você aprendeu tudo isso? E outra coisa, qual a sua opinião de um pronto-socorro fechado e aberto? Então, onde eu aprendi tudo isso? Bom, eu sou... Então, eu sei, eu vou contar porque assim, eu sou formado em Ribeirão Preto. Fiz faculdade em Ribeirão Preto e vim fazer residência aqui em São Paulo. Primeiro passo, quando eu saí para fazer a residência aqui, o professor Rui Ferreira Santos, que era o professor titular em Ribeirão Preto, falou: bom, que você vá para lá, que lá você vai aprender tudo o que você precisa aprender para fazer cirurgia. Dito e feito. Eu vim para cá e durante toda a minha residência eu aprendi a fazer. Eu não aprendi tudo durante a residência, mas a residência me ensinou como procurar e como executar as coisas. E isso foi uma grande coisa. Isso aqui eu aprendi aqui dentro. E continuei aqui dentro. A segunda coisa que para mim me ajudou e ajuda a fazer é o fato de eu estar junto de aluno e de residente o tempo todo. Porque isso me incentiva a continuar crescendo e a melhorar a técnica para poder fazer. Tá? Pronto-socorro fechado, pronto-socorro aberto, é uma discussão que nós não vamos ter. O pronto-socorro aberto, ele tem um grande viés das coisas. Um leque muito grande. Mas eu posso ter um pronto-socorro fechado, que eu consiga direcionar as coisas de uma maneira adequada, desde que eu tenha uma cultura do que eu posso atender. Uma coisa que a gente não faz.
e o sistema não permite. Eu tenho tantas salas, tantas vagas de UTI, eu posso atender tantas pessoas. Eletivo, rotina. Eu tenho que criar um sistema que eu possa ter um fluxo de pacientes para que eu dê esse atendimento, primeiro. Segundo, eu preciso, para treinar essas pessoas, eu preciso que esse fluxo seja adequado para dar o treinamento adequado para essas pessoas. Então, se eu quero ter um hospital-escola, eu preciso ter procedimentos e ter uma logística para que eles ocorram para eu poder dar o treinamento. Senão, eu não vou conseguir. Pode ser fechado, pode ser aberto, mas no 90% é isso. Eu não consigo entender eu ter 32 salas, eu chegar no sábado, domingo, que estão as salas desocupadas, eu ter doente, eu não consigo colocar mais que 4 doentes para dar o tratamento. Muitas vezes é isso que acontece. Sim. Graças a Deus eu tenho um relacionamento tão bom com as enfermeiras que eu abro 8 salas e tudo bem, dá tudo certo. Tá certo? Mas isso é um outro problema. Professor José Maria. Parabéns. Eu acho que você mostrou toda a sua competência, sua experiência. Você mostrou também não só uma aula teórica, mas a prática que é importante, né? E eu sei todo o seu engajamento que você tem na graduação, na residência, e você viu as transformações que nós tivemos, inclusive o comportamento dos alunos que entraram na justiça para reduzir a parte da prática. E nós temos desafios. Temos a tecnologia entrando, o comportamento dos alunos modificando, até um comportamento até emocional. Em frente a isso, o que você acha que a gente pode fazer no nosso futuro para tentar mudar essa parte? Porque senão depois eu não vou ter mais o meu Chico aqui para poder socorrer minhas pacientes, principalmente de trauma, né? Olha, eu acho que assim, a gente tem que, Zé Maria, eu acho que a gente tem que incentivar que o aluno faça aquilo que tem, é necessário. A formação é de cada um, tá? Eu acho que assim, eu tenho aluno da faculdade que eu vejo que ele fica, que ele vai atrás, que ele vai me procurar. Ou ele vai procurar você, ou vai procurar outro. Nem todos fazem isso. Aqui na nossa casa, eu tenho um grande senão. Todo mundo se acha, já que está aqui, eu já sou bom. E não vai atrás do resto. Eu tenho gente que está numa escola particular, ruim, entre aspas, o cara vai atrás, ele se forma e ele consegue fazer coisas melhores, às vezes, que alguns alunos da nossa casa. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que incentivar é que o aluno vá atrás. Onde é que eu aprendi a ver doente? Vendo doente. Não é no livro, não é na internet, não é. Eu tenho que olhar. Quando eu vou dar aula, eu dou aula de secção para mostrar acesso venoso para os residentes, tá? Toda quinta-feira para os internos. Basicamente é para os internos. Para mostrar, porque hoje todo mundo vai lá e põe um ultrassom para olhar onde é que está o vaso. Se vocês olharem, ele vai ficar olhando para a tela e vai enfiando a agulha. Eu pergunto, você sabe o que tem do lado? Você sabe o que pode acontecer? Porque o problema não está em acontecer o acidente. É você detectar o acidente precoce e dar o tratamento. Porque o doente vai morrer, não dá um diagnóstico, não do acidente. Tá? Então, quando você mostra e leva para eles olharem, você começa a perceber que tem vários alunos que ficam interessados. E você vê um déficit de entendimento muito grande. Porque numa região tão pequena, eu tenho uma série de estruturas que, se você não prestar atenção, você vai se acidentar. E você, olhando para a tela e enfiando uma agulha, você não está prestando atenção. E todo mundo fala que é seguro só fazer com ultrassom. Então, se eles não conhecem direito as coisas, dá problema. Mas tem gente que não quer entender e tem gente que quer entender. Eu acho que aqueles que vão, que você consegue cativar, é importante. Mesma coisa, eu opero o doente. O residente, ajuda o residente a operar o doente. Quantos residentes foram ver? Teve dia que cheguei lá para o residente, como é que está o doente que você operou sexta-feira comigo? Não, ele fala, tá ótimo. Eu falei, ele morreu. Meu Deus. Verdade. O tamanho dele é tão grave que ele não foi olhar. Se ele não aprendeu agora. Você tem que estar junto e falar, ó, Carol, você tem que olhar. Se você não olhar, você não vai aprender. Você tem que investir com que ele fique junto. O aluno, alguns ficam, alguns não vão ficar. Eu perguntei, a história dos 40 horas foram 2 alunas que fizeram o processo. Tá? E ganharam o processo para ficar 40 horas. Pergunta se os outros alunos quiseram ficar mais que 40 horas. Ninguém quis. Todo mundo aproveitou e continuou indo. Então, se a pessoa não tiver interesse, não tem.
Eu tenho gente de outra escola que vai no outro hospital, que eu trabalho também, que o cara vai lá e vem fora de hora para ajudar e para ver o que está acontecendo. Então, assim, eu tenho que incentivar que eles façam. E tem que fazer exatamente isso. Eu não tenho outra maneira. E eu tenho que estar presente. Eles têm que sentir. Uma coisa que a gente não acredita. Se você estiver presente, você der exemplo, eles vão te seguir. Você sabe que eu vendi tênis, né? Você viu a quantidade de tênis de residentes que usam o mesmo tênis que eu uso? Por curiosidade. No PS? Entendeu? Então, depende do exemplo. Isso aí. Professor Nilson. Bem, Francisco, queria te parabenizar. Eu acho que você deu uma... você é um verdadeiro professor. O professor é quem ensina. E não apenas o que está no livro ou guidelines, né? Na nossa frente nós temos um paciente. Agora, a formação é muito difícil na sua área. Tem que saber muito cirurgia geral, parte da cirurgia na ginecologia, na ortopedia, na urologia, em várias áreas. Saber muito a questão metabólica, metabolismo, todos os aspectos de urgência, inclusive na área de clínica médica. Então, é uma formação incomensurável. Mas você demonstrou que, afora de tudo isso, você mostrou a coisa prática. Que eu volto a falar, professor é quem ensina. Você está ensinando aspectos que não tem no livro. E isso é muito importante. Em relação ao aluno, nós estamos tendo um momento de uma transformação brutal, né? Muito mais do que a Idade Média para o Renascimento. A mudança é brutal. Uhum. E a gente vê, eu tenho um amigo que se formou numa faculdade ruim, é um grande na área da ginecologia hoje. Uhum. Né? Então, a gente observa isso. E muitas vezes o aluno daqui não está querendo nada. Né? Uhum. Eu lembro que na época do professor Salvatore, quando era... ele dando aula aqui, a 1h ou 2h, lá em cima o cara abrindo o Jornal da Tarde. Né? Aluno, ou seja, não tem interesse nenhum. Né? Uhum. Então, agora, eu acho que é muito difícil conseguir atrair pessoas para essa área. É uma área complexa, muito difícil. O Jesus colocou o dedo na ferida. Né? Eu realmente eu saí daqui chocado sem ter sofrido um acidente. Né? Com as imagens que você coloca, todos os aspectos, a complexidade de tudo isso. Né? Tem que ser muitas equipes ao mesmo tempo. Isso é muito maior do que um maestro de uma orquestra. É muito complicado, porque o desafio aqui pode implicar na morte, né? Ali. Então, eu queria te parabenizar. Eu saio daqui realmente maravilhado com a sua apresentação. Poucas vezes eu consegui ver um aspecto que choca tanto a gente do ponto de vista médico, científico e ético. Parabéns. Muito bom, Chico. Obrigado. Antes de terminar, eu queria só fazer alguns comentários, algumas experiências exitosas que nós temos. Uma, o professor Jorge Haddad, ele faz dissecção no SVO da parte da pelve, uroginecologia, para evitar problemas, para fazer prevenção, por exemplo, quando vai fazer um TVT. E também nós temos os nossos residentes, o professor Sérgio está aí, o professor Mota, nós fazemos os treinamentos com animais, ainda fazemos, tanto na técnica como no centro cirúrgico da urologia. Então, são alguns aspectos que a gente faz. Com relação à violência, que foi comentada aqui, quem atende os casos de violência sexual, não só das meninas e também dos meninos, é o nosso pronto-socorro de ginecologia. Nosso pronto-socorro de ginecologia faz esse atendimento das violências. E, apesar de que a mulher tem uma autonomia, ela hoje, a agressão está cada vez maior, a violência contra a mulher. Não só violência sexual, tem a violência doméstica. Isso está num crescente, infelizmente. E nós fazemos esse atendimento aqui. Eu acho que é importante porque nós precisamos realmente preservar a mulher, preservar os meninos. E hoje, no estado de São Paulo, eu fico estarrecido quando eu vejo
as estatísticas acima de 15 anos, mas entre 5 e 9 anos tem muita violência sexual nessa idade, muita violência. A violência doméstica, que até existe um ambulatório hoje no Instituto de Psiquiatria, que é o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, a saúde mental dessas mulheres, porque o trauma é trauma facial que incorrigível. Eu já vi mulheres que foram submetidas a umas 10 cirurgias e a catástrofe você vê na face dela. Até vai sair agora um trabalho que o doutor Eudes escreveu junto com uma promotora, a Fabiola Las Casas, sobre traumas faciais. Vai sair, ele me encaminhou o texto, eu mandei para o professor Marcos Felipe, vai sair agora, acho que na próxima edição da Fêmina, que é a revista mais lida da nossa área, e vai ser uma matéria de capa, esse artigo do doutor Eudes, que tem vindo bastante aqui conosco. Então, eu acho que nosso papel como ginecologista, hoje, ele ampliou, porque além da mulher cis, nós temos também o atendimento do gênero, vamos dizer assim, de uma maneira geral. E nós temos um ambulatório que é de assistência ginecológica à pessoa trans, que nós já estamos fazendo um levantamento, vai completar 2 anos agora em dezembro, e nós estamos também, o Edson já está fazendo uma análise do nosso atendimento. E o ambulatório que o José Maria montou de violência doméstica, junto com o Diego e a Débora, que é uma psicóloga que está... Então, eu acho que a mulher ela tem autonomia, tem a sua independência, mas ela precisa realmente de todo um suporte. E eu queria, para encerrar, cumprimentar o Rodrigo, o professor Jesus. O Rodrigo ganhou um prêmio agora de melhor vídeo no Congresso de Robótica que teve em Miami, não é isso, Rodrigo? Nós até divulgamos isso. Então é mais uma honraria para nós aqui, viu? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Só agradecer o professor pela homenagem, até pela homenagem do professor Jesus, e a gente estava conversando aqui sobre a importância do ensinar e reensinar. Eu sou um apaixonado pela anatomia e a gente acaba vendo ao longo das etapas do ensino que como a gente vai amadurecendo a nossa visão sobre anatomia e sobre reviver essas situações, não só como o professor Francisco falou no trauma, mas reviver questões cirúrgicas, a gente acaba interpretando de forma mais madura, né? Por isso que estar na universidade, estar em constante contato com o paciente é uma coisa inigualável, né? Mas é isso aí, obrigado pela homenagem. E antes de encerrar, eu quero agradecer realmente à cirurgia geral pelo apoio que nós temos recebido desde antes, mas na gestão do professor Samir Haslan, agora com o professor Edivaldo, e nós tivemos na segunda-feira, eu vou dar um exemplo bem recente. Segunda-feira, a Luciana estava operando, era um tumor enorme de ovário, um grande cisto que tinha sido drenado pela ginecologia intervencionista e ainda persistiu um tumor, uma mulher já esterectomizada, obesa, e foi uma cirurgia muito difícil, cheio de aderências, e foi chamado a cirurgia geral, subiu o professor Sérgio Damus e entrou na cirurgia junto com a Luciana, vamos dizer, foi uma cirurgia familiar, né? E com um êxito muito grande. Ela me mandou as fotografias depois, eu vi na própria segunda-feira a fotografia. O que sobrou parecia um útero miomatoso grande, mas não era o colo com o tumor aderido, o que restou do tumor, mas cheio de aderências, cheio de... Então, eu acho que essa conexão é muito importante com a cirurgia geral, também com a cirurgia do aparelho digestivo, com a urologia. Então, eu acho que isso é importante, essa inter-relação aqui. E eu quero pedir uma salva de palmas ao professor Francisco Coelho.
Obrigado. Obrigado. Cadê o Theo? Aí, Theo. Muito obrigado. Eu estava pensando, nós estamos fazendo com o pessoal da Figia Plástica, Obrigado, professor. os alunos, Obrigado. um programa. Obrigado. Parabéns pela